Ao acessar a planilha, você vai se deparar com essa aba inicial aqui, o painel de controle, tá? Essa parte aqui tem o gráfico da evolução de vendas, tem os dados que são os dias que faltam para o embarque, o total de passageiros contratados, os passageiros de colo e os lugares ainda disponíveis. Aqui, o que você vai alterar? Somente a data da operação, tá? Então, digamos que a gente esteja trabalhando numa viagem para o dia 1º de dezembro de 2024, ele já vai alterar ali o número de dias que faltam para o embarque. O início da divulgação, então a gente pode colocar que a gente começou a vender essa viagem no dia 26 de julho de 2024. A capacidade do ônibus, bem importante, tá? Então você vai colocar aqui, se você trabalha com um ônibus 2 andares, daqui a pouco tem 56 lugares, o tamanho da equipe, e aí todas essas informações vão sendo alteradas conforme você vai mexendo nessa linha inicial, tá? A parte do painel de controle é mais a título de informação mesmo. Ela vai refletir os dados que você for colocando nas outras abas da planilha, tá? Então aqui os tipos de pacote, tá? O que são os tipos de pacote? São exatamente como o nome já diz, os tipos de pacote que você vai vender dentro da sua excursão. Então aqui a gente preferiu dividir pelo pacote completo single, duplo, triplo, o pacote de bebê colo e o pacote infantil de 4 a 13 anos. E aí você vai precificar, vai colocar o valor que você está vendendo aí, tá? Então, por exemplo, se você vende o pacote single a R$2.000, o pacote duplo a 1.700, o pacote triplo a 1.600, o bebê de colo pode ser gratuito e a criança de 4 a 13 anos vai ter um custo de R$1.000. Valores hipotéticos só a título de informação, tá bem? Nessa aba a seguir, você vai cadastrar os custos da excursão. Então aqui a gente já colocou alguns dados. O que é muito importante que você se atente? Você só altera o que não está em cinza, tá? Então, por exemplo, toda essa coluna aqui ela está em cinza, porque ela já tem uma fórmula que vai ser calculada automaticamente com base nos dados que você colocar nas outras células da planilha, tá? Então aqui a gente vai zerar. E aqui no custo total é onde você vai colocar, então, exatamente esses custos, tá? Então, por exemplo, se o fretamento do ônibus for R$8.000, o guia de turismo 250, mais um investimento de R$1.000 em anúncios, esses são os custos fixos, tá? Então, nessa parte aqui, você só altera aqui o custo total e ele já vai dividir aqui o custo por passageiro, de acordo com o número de passageiros que você tiver cadastrado lá na lista de passageiros. A gente ainda não chegou lá, mas em breve você vai poder observar. Aqui a parte dos custos do hotel, tá? Então a gente faz essa diferenciação aqui de single, duplo, triplo, tá? Então aqui a gente vai ter um custo por pax de 1.200 no single, de R$900 no duplo e de R$800 no triplo. Aqui os custos variáveis, que são os custos por passageiro. Então aqui a gente colocou o serviço de bordo, a gente pode colocar também daqui a pouco um seguro viagem, e alguns outros custos. Esses custos aqui são os custos que vão ser alterados de acordo com a entrada e saída de passageiros, tá? Então aqui nessa parte você vai alterar somente o custo por passageiro. Então no serviço de bordo a gente pode prever um custo de R$10 por pessoa e o seguro viagem um custo de R$30 por pessoa, por exemplo, tá? Então, aqui, essa parte de valor pago aí é a parte do controle do seu financeiro. Então, por exemplo, aqui no fretamento do ônibus você tem um custo de R$8.000. Se você, para fazer a sinalização, já teve que pagar, por exemplo, a metade, você pode colocar aqui R$4.000. Então, ele já vai dar a informação, claro, do valor que você pagou, R$4.000, e do que ainda resta do valor total. A mesma coisa serve aqui para os outros custos, como hotel, ingresso, serviço de bordo, seguro viagem, tá? E aqui a parte dos ingressos nos custos. Então, alguns pacotes podem ter esse custo de ingresso, e como é que você vai fazer essa relação aqui, tá? Aqui você vai apertar, se você quiser apagar essa informação que está na setinha ali, você vai apertar em cima com o botão esquerdo do mouse, vai apertar em ESC e aí deletar, que aí você não perde a setinha, tá? Aqui você vai definir então o custo do valor por pessoa do ingresso, tá? Então a gente dividiu aqui em ingresso adulto e infantil. O ingresso adulto ele pode ter um custo de R$150 e o infantil de R$75, por exemplo. Tudo valores hipotéticos que a gente está trabalhando aqui. E aí aqui nessa setinha você vai relacionar, tá? Então quais os pacotes que tem esse custo de R$150 do ingresso adulto. Então aqui o pacote completo single vai ter o custo, o pacote completo duplo também vai ter o custo, o pacote completo triplo também vai ter o custo do ingresso adulto. E aqui
só o pacote infantil de 4 a 13 anos que vai ter, então a gente só coloca aqui nessa linha. Ah, Felipe, se eu tivesse, por exemplo, um pacote completo quádruplo, você poderia fazer o seguinte, ingresso adulto, então você cadastrou de novo, ingresso adulto, cadastrou de novo o valor, e aí aqui você cadastraria o quádruplo, tá? Então para isso você voltaria em tipos de pacote, pacote completo quádruplo, digamos que seja R$ 1.500, tá? Então você cadastrou mais um tipo de pacote ali, e aí aqui nos custos você vai vir ingresso adulto e pacote completo quádruplo. Então todos os pacotes do que você cadastrar na lista de passageiros, seja single, duplo, triplo ou quádruplo, vão incluir aqui esse custo. Então sempre que você cadastrar um passageiro novo na lista, a planilha já vai te dar aqui o valor de ingresso que você vai ter adicional por conta desse passageiro, certo? Então essa é a parte dos custos aqui da excursão. Claro, você pode cadastrar aqui, por exemplo, o quarto quádruplo. Ah, Felipe, eu trabalho com mais de um hotel, como é que eu faço? Bom, aí você pode fazer a soma total da hospedagem e fazer essa divisão aqui por configuração de quarto mesmo, tá? Então, por exemplo, digamos que você trabalhe com 2 hotéis, que um tem um custo de 350 total e o outro tem um custo de 400. Então você vai vir aqui na barra de fórmula, igual a 350 mais 400. Então, independente do número de hotéis, você vai colocar aqui o valor total do custo dessa configuração de quarto. É dessa maneira que a gente trabalha aqui. Bom, agora a gente vai para a lista de passageiros. Essa é a parte principal, né, da planilha, onde você vai cadastrar todos os seus passageiros, conforme eles forem contratando a viagem. Aqui é o contrato. Então, como é que a gente faz essa divisão aqui? A gente pode fazer, se você tiver um sistema que já numere o contrato, você pode colocar o número que o seu sistema informar conforme você vender, tá? Então, por exemplo, seu sistema lá identificou, você fez a venda, cadastrou lá no seu sistema e deu o contrato 4200. Você pode colocar aqui, o controle é seu, tá? Aqui a gente faz assim. Para quem não tem sistema, a gente numera dessa forma. Então, a primeira venda são 3 pessoas. A gente coloca o contrato 1 nas 3 primeiras pessoas, entendeu? Aqui, segunda venda é um casal, 2 passageiros. Então, contrato 2, contrato 2. E assim sucessivamente. Aqui a data de contratação. Para que serve colocar aqui a data de contratação? Para lá no painel de controle, você ter esse gráfico aqui de evolução de vendas. Então aqui a gente já sabe que no dia 10 do 7 foi feita uma venda, que no dia 11 do 7 foi feito mais 2 vendas, no dia 12 do 7 mais 2, no dia 18 do 7 mais 8 vendas e assim por diante. A poltrona, tá? Essa é uma parte bem interessante da gente comentar. Por que a gente não coloca o mapa do ônibus aqui na planilha? Simplesmente porque o mapa altera de ônibus para ônibus. Então daqui a pouco um ônibus double deck vai ser um mapa diferente de um ônibus que seja somente de um andar, um LD, por exemplo. Então a gente coloca aqui só a numeração. Então você vai numerar, você vai ter um mapa em separado da planilha e você vai numerar de acordo com os seus passageiros. Então digamos que os passageiros 1 e 2 pegaram as poltronas 1 e 2. Pode ser, ou daqui a pouco não. Daqui a pouco eles preferiram as poltronas do fundão lá, pegaram a poltrona 50 e 51. Então aqui você vai cadastrar de acordo com o mapa do seu ônibus. Aqui o nome do passageiro, RG, CPF, data de nascimento, dados básicos para você enviar para os fornecedores. O telefone tem uma sacada bem legal, que você vai colocar o número e automaticamente no lado ele já vai gerar um link aqui, ó, chamado no WhatsApp. Se você clicar aqui, ó, clicou no link, clicou aqui, ele já direciona para chamar esse número no WhatsApp. Aqui, tipo de pacote, também bem importante, tá? Então aqui você vai colocar, vai estar cadastrado aqui todos os tipos de pacote que você cadastrou lá inicialmente. Então tá aqui a gente colocou um triplo, então o pacote completo triplo, ele já vai identificar no tipos de pacote que tem 9 passageiros no pacote completo triplo, de acordo com o que a gente colocou aqui na lista de passageiros, certo? Mesma coisa para duplo, a mesma coisa para single, a mesma coisa para colo, para pacote infantil. E aqui o quarto. Da mesma forma você vai colocar triplo, duplo, single, quádruplo, da maneira que for a venda, ele já vai identificar lá nos custos. Então aqui nos custos do hotel já está dizendo aqui, ó, tem 16 passageiros em duplo, 9 passageiros em triplo, por enquanto nenhum em quádruplo e um em single. E ele já está dando o custo total aqui de 20.400 referente a todos esses passageiros. Puxando a setinha aqui um pouquinho para o lado, a gente tem a parte dos pagamentos, tá? Então, claro, o local de embarque também é muito importante, você vai colocar de acordo com a sua operação. E aqui o método de pagamento.
A gente já pré-definiu aqui Pix, dinheiro, cartão de crédito, débito, boleto, parcelado na agência. Mas daqui a pouco, se você tiver um método diferente, quiser escrever aqui, é livre, tá? Você pode colocar aqui dinheiro, com dinheiro já está ali. Mas enfim, um link de pagamento, por exemplo, link de pagamento que não está ali, você pode cadastrar, vai aparecer ali, certo? Tá aqui. O valor do pacote ele já vai estar automático, pode ver que está em cinza, então é para você não editar, por causa que ele vai aparecer automaticamente quando você cadastrar aqui, ó. Então pode ver que se eu colocar aqui um duplo, ele já altera para 1.700 aqui, viu? Então esse valor ali vai ser automático de acordo com a informação que você colocar aqui no tipo de pacote. Aqui a taxa do cartão, então na taxa de cartão é um valor que vai ser acrescido no que o cliente tem que pagar, mas ela não vai fazer parte da receita, afinal esse custo vai direto para a operadora do cartão, tá? Aqui no desconto, esse sim vai ser descontado do valor que o passageiro tem a pagar e vai ser identificado no painel de controle. O valor pago, você vai cadastrar de acordo com conforme o passageiro pagou. Então aqui nesse caso a gente botou que esses passageiros aqui colocaram, cada um pagou R$750, esse não pagou ainda. É só título de informação para você entender que ele já vai dar o saldo total que falta desse passageiro pagar aqui, tá? Então se a gente tem aqui um pacote de R$1.600, ele não pagou nada, falta os R$1.600. Nesse caso aqui, ele teve R$150 de desconto de um pacote de R$1.600 e ele já pagou 750, então aqui já está definido que falta ele pagar 700. Digamos que ele veio e fez mais outro pagamento, ele está fazendo um pagamento separado, então você pode fazer aqui na barra de fórmula, botar o igual, 750 referente ao primeiro pagamento, e digamos que ele fez mais um pagamento de 300, ele já vai dar ali os 1.050. A mesma coisa embaixo, tá? Então vai fazer igual 750 do primeiro pagamento mais 300 desse segundo pagamento, já identificou ali e já diminuiu do que o valor tem a pagar, do valor a pagar que o passageiro precisa fazer. Aí no painel de controle já vai estar todas essas informações aqui, ó. Então o valor total em vendas, o ticket médio do seu pacote, o custo total, o custo por passageiro, o resultado da operação, então o lucro, né, que você está tendo aqui, nesse caso um lucro de 8.700, também informações como os valores que você já recebeu, o que ainda falta receber, o que você já pagou, o que ainda falta pagar e também uma margem de lucro. Tá? Então, uma planilha bem completa, que vai facilitar bastante, bem simples de editar, bem tranquila e que vai facilitar muito o dia a dia da tua empresa.